Olá amigos, aqui quem vos fala é Túlio Fusato e hoje no Top 10 teremos Victor Marcellos, baterista, produtor musical, luthier e amante das baterias vintage. Bem, ele vai falar um pouco sobre essa paixão em achar, garimpar, né? Procurar e restaurar baterias nacionais e as gringas também. Marcellos, quando e como começou essa paixão pelas baterias vintage? Ótima pergunta, Túlio. Na verdade, eu sempre fui apaixonado por objetos vintage, né? Objetos antigos. E especialmente por carros antigos e por instrumentos antigos, né? Não só bateria, mas instrumentos, equipamentos antigos, valvulados. Eu cresci dentro de uma casa onde uma casa de músicos, né? Meu pai, músico profissional a vida toda, e ele tinha vários amplificadores valvulados, órgãos antigos, teclados, né? Sintetizadores monofônicos, tal. Sempre tinha alguma coisa nesse sentido, né? Em casa, por perto. E isso acabou se desenvolvendo, esse gosto. E quando eu tive a oportunidade de comprar alguma coisa relacionada à bateria, que era já meu instrumento, né? Eu acabei adquirindo uma Pinguim Gota, que pode-se dizer que foi a primeira bateria vintage que eu tive na minha vida, né? Foi uma Pinguim Gota de bumbo de 22 polegadas, impecavelmente original. Eu tenho até hoje na coleção. E ela seria o ground zero da coleção, assim, né? Comprei acho que em 2002, 2003. Então pode-se dizer que esse é o início de tudo aí, né? Se concretizando, materializando, né? Seria isso daí mesmo. As baterias nacionais antigas eram uma porcaria ou tinha algo que se salvasse, hein? Com certeza existiam boas baterias, sim, com certeza. Mas com certas precariedades, com certas deficiências, né? Até de fabricação na época, até de processo que não se tinha, né? Principalmente na finalização, né? Luiz Gaeta, nem todo mundo sabe, foi um luthier, né? Uma pequena fábrica chamada Gaeta, se não me falha a memória, em São Paulo mesmo, isso nos anos 50, né? Foi uma das primeiras fábricas e faziam baterias muito legais, todas feito manualmente, né? Processo manual. Depois, final de 50 veio a Pinguim, início de 60 a Golpe e a Saema, né? Que tinham boas baterias, mas com certos problemas, né? A madeira usada era muito boa, ao meu ver, comparado com o que tem hoje, comparado com muitas baterias top de linha, né? Estrangeiras, que muitas das vezes eles têm um processo muito bom, mas a matéria-prima mesmo não é tão boa, né? E na época tinha uma abundância ainda de madeira, né? E madeira que não era de reflorestamento, era madeira selvagem, natural mesmo, né? Então as baterias tinham um casco muito bom, porém com má finalização, em boa parte dos casos, né? Borda, principalmente, com problemas na borda, e também a questão de ferragens, né? A Pinguim tinha um aro ótimo, mas a Saema e a Golpe tinham problemas nos aros. Algumas coisas de hardware ainda eram muito precárias, como de fato já era precária na Europa, nos Estados Unidos, né? E na Inglaterra, e aqui se tornava mais ainda até com a falta de experiência, né? Em certas coisas. E outra coisa também que influenciou muito essa coisa das pessoas falarem: as baterias eram uma merda nessa época e tal, porque as peles eram muito ruins, né? As peles no Brasil eram terríveis de ruim. E muitas das vezes, em 80% dos casos, as peles que eram usadas nessas baterias eram brasileiras, né? E influenciavam demais o som. Então não é que as baterias eram ruins. As baterias tinham um grande potencial, já tinha grandes qualidades, né? Mas o problema era realmente
as peles, né? Tanto que se você pega essas baterias hoje em dia e coloca, arruma, acerta as bordas, tal, aquilo que não foi feito na fábrica, coloca boas peles, às vezes dependendo troca os aros, elas ficam, né, com uma sonoridade excelente. Essas marcas antigas, marcas nacionais que a gente conhece, né? Elas seguiam um padrão ou algum maluco viu lá uma Ludwig 64 e resolveu imitar a engenharia, a construção desses drum kits? Túlio, boa pergunta. Nos anos 60, que foi a época que realmente se efetivou, né, a construção dessas baterias no Brasil, existiam influências pontuais, cópias pontuais de certas, né, partes da bateria. Por exemplo, canoa da Pinguim, né, a chamada gotinha, recebeu uma influência considerável, ao meu ver, das Slingerlands, né? Acho que é Radio King. Se você pegar, por exemplo, os parafusos de afinação do bumbo da Gope, nos anos 60, eram cópias fiéis, assim, só mudava o logo, da Trixon, né? Até o logo da Gope dessa época era igual, só mudava, logicamente, a escrita, as palavras, mas a escrita, a grafia era a mesma, né? Entre outras coisas, mas eram coisas muito mais pontuais. Outro detalhe, sistema de pés, canecas de pés com mola e botão da Pinguim Gota também, era baseado na Premier, não eram iguais, mas eram baseados, né, ao meu ver. Isso foi realmente acontecer nos anos 70, daí sim, daí muita gente passou a copiar outros, né? A Pinguim e a Gope copiaram a Ludwig, principalmente a Pinguim 100%, né? A Gope, a caneca, as canecas, os pés de bumbo, os pés de surdo, os tom holders eram diferentes, né? Eram próprios. Mas a Pinguim copiou totalmente, né? A única coisa que não era cópia da Pinguim eram as garras de bumbo, que eram diferentes. Já eram assim na época da Pinguim Gota e permaneceram, né? Mas a Gope chegou a copiar, num determinado período, chegou a copiar as garras da Ludwig. Então foi mais nos anos 70 que o negócio se desenvolveu dessa forma, né? Todo mundo queria ser Ludwig, todo mundo queria ser Rogers, né? E foi mais ou menos por aí. No passado, 99% das baterias nacionais era usado o pinho. Que característica de som essa madeira dava aos tambores? Hein? Sim, 99,9%, né, das baterias nacionais dessa época eram feitas de pinho. Existe muita polêmica, muita controvérsia. O cara pega, às vezes, abre um tambor antigo e vê que a madeira é meio marronzada. Isso aqui é cedro rosa, isso aqui é mogno. Não, 99% das vezes, dos casos, realmente é pinho, muitas vezes com um tratamento, com um escurecedor, um Stein, alguma coisa assim, né, dentro. Então, assim, a característica do pinho é que é uma madeira com densidade relativamente baixa, né? Ela é leve. E também ela tem uma porosidade muito grande. Então, com isso, ela faz o som ficar com pouco volume, não tem muito volume, muita projeção, né? E com graves, médio graves aveludados, né? Então, é uma madeira que não tem muito punch, mas tem uma sonoridade muito bonita, muito agradável aos ouvidos, né? Eu, particularmente, gosto muito. Mas, e de 1980 para cá? O que ocorreu com o cenário das baterias fabricadas no Brasil? Sim, anos 80. Os anos 80 realmente mudaram, né, o conceito aí das baterias, né? Acho que a grande fábrica assim nos anos 80, uma delas, né, realmente foi o Tibério de São Paulo, né, com a Luthier, porque fez com que as baterias pudessem ser personalizadas. Acho que essa foi a grande mudança, né? Até então, nos anos 70, você tinha assim
Pinguim, tom de 13, 13, né? Uns às vezes é 13 por 7, outros 13 por 9, sur 16, bumbo de 22 ou 20. Caixa, 14 ad eterno, né? 14 por 5, sempre. Coisa mais rara do mundo é ver uma 14 por 5,5, por 6, era realmente muito raro. E o Tibério mudou isso. Então você ia lá, você pedia a bateria que você quisesse, né? Ah, eu quero 10 tons, começando por 10, terminando por 18, um bumbo de 24, ele fazia tudo isso, né? E houveram outras fábricas também. Fischer foi uma fábrica importante nessa época, né? Rodrigues, entre muitas outras, né? Muitas outras menores. Mas as fábricas continuaram, né? As fábricas que já faziam continuaram. A Saema continuou, a Pinguim continuou, a Golpe continuou. Ao meu ver, a Golpe perdeu qualidade nessa época, né? A Pinguim um pouco, de certa forma. A Saema se manteve legal, né? Com as qualidades que ela já tinha e com alguns defeitos que também existiam, né? Até então continuaram da mesma forma. Mas acho que a grande evolução foi a forma de você poder construir a bateria do jeito que você quisesse, né? E um dos principais realmente responsáveis por isso foi o Tibério, com a Luthier. Uma coisa intrigante, as baterias antigas sempre usavam anel de reforço. Uma coisa que eu gosto muito, muitos bateristas sabem que engrossa o som da bateria e dá um aspecto mais robusto à engenharia do drum kit. E por que isso sumiu? Economia, modernidade, isso ficou obsoleto? Por que não se fabrica mais baterias com anel de reforço? Eu também, Túlio. Eu também gosto muito. Tanto que todas as baterias da minha coleção são com esse conceito aí, né? Cascos finos, anéis de reforço, né? Tudo com esse conceito. Então, era uma coisa que rolava desde os anos 20, né? Todo mundo fabricava assim os cascos. 20, 30, 40, 50, 60, 70. A sonoridade da música, né? As gravações, a música começou a pedir, por conta das bandas que vieram, de rock, soul, disco, uma sonoridade mais definida, com mais volume, com mais punch, com mais ataque, né? E ele descobriu que ele poderia ter isso daí através de cascos grossos. Tiraram os anéis de reforço, né, que eram justamente para poder produzir cascos finos, sem alterar a integridade do tambor, conseguindo manter uma solidez, né? E daí passou-se a fabricar cascos grossos, pesados, que davam mais volume, mais ataque, mais punch, né? Então esse foi o conceito. Mas perdeu-se com certeza a coisa mais orgânica. Tanto que a sonoridade que a gente conhece em gravações clássicas, que é som de Ludwig clássico, som de Premiere clássico, Gretsch, Slingland, é justamente desse período, né? De cascos finos com anéis de reforço. E anos 80 veio uma outra tendência, que é uma coisa assim muito engraçada, né? Hoje soa meio engraçado até. Que é o sinônimo, casco grosso virou sinônimo de qualidade, né? Então, o fabricante que fazia casco mais grosso ganhava, sabe? Pô, não, olha que casco grosso, essa bateria tem qualidade, olha que solidez, né? Como é parrudo o casco e tal. O que é uma coisa extremamente, sei lá, uma meia-verdade, né? Tão relativo isso. Mas enfim, foi uma tendência mundial, né? Começou nos Estados Unidos, Europa, Japão, com as Tamas, Pearl e tal, e se estendeu para o Brasil, né? O Brasil acabou seguindo essa tendência. Diz aí, mano, caixa boa é de madeira ou de metal? Ou as duas? Cada uma tem a sua esfera sonora, né? Independente de polegada de profundidade. Fale um pouco disso para nós. Eu acho que não existe essa coisa de uma ser melhor que a outra, né? Ah, a de metal é melhor que a de madeira. Não acho que exista. É a mesma coisa que você perguntar o que é melhor, uma Stratocaster ou uma Les Paul, né? Depende do que você vai fazer. Depende a sonoridade que você busca, o estilo de música que você vai tocar,
o lugar que você vai tocar, se é um lugar que pede uma caixa com mais projeção, né? Que pinte mais na mixagem, né, da banda, ou não, uma coisa mais aveludada e tal. Isso também depende muito. Às vezes tem caixas de madeira que tem uma sonoridade muito mais agressiva que caixas de metal, né? Então realmente acho que é uma coisa muito relativa. As duas são ótimas, né? Você tem diversos tipos de madeira, construção, desde solid block até cascos finos, cascos grossos, madeira porosa, madeira com alta densidade. Você tem, no caso das caixas de metal, você tem as caixas de alumínio, aço, latão, né? Então, eu acho que é muito relativo isso. Tudo é legal, depende, né, dentro do que você quer usar. Das baterias nacionais vintage, as conhecidas no passado, qual a mais top? Saema, Gope ou Pinguim? Ótima pergunta. Pergunta complicada de responder. Mas eu vou responder, sou suspeito. Eu prefiro a Saema, né, minha preferida. Se me perguntarem por que você prefere a Saema, vou explicar por quê. O casco melhor construído, né, que mais parece Ludwig, né, formato de borda, concepção, é mais parecida com a Ludwig do que a Pinguim, acredite se quiser. E eles eram mais ousados que os outros fabricantes, né? Faziam coisas que dificilmente você vai ver alguém fazendo um dia, né? Em questão de ousadia, de mudanças, né? Colocaram esteira interna da caixa, né? Ninguém fez isso e deu certo, ficou bom. Questão de parafusos, as primeiras Saemas não saíam com parafusos com borboleta no bumbo, usavam parafusos de afinação para chave, né? Isso é uma coisa profética, muito à frente do seu tempo, né? Você vai ver isso com mais frequência nos anos 90 para 2000, né? E os caras dos anos 60 já faziam esse tipo de coisa. Então, as cores, acabamentos diferentes, né? Já nos anos 70 para 80, então, nem se fale. Começaram a fazer tudo. Eles faziam clone das Octoplus, né? Da Ludwig, com 8 tons, 2 bumbos, bumbo de 24 polegadas, surdo de 18, tons de concert de 10, 12, 13, 6, qualquer medida, né? Então, nesses aspectos, realmente são diferenciados. E eu acho que são baterias altamente colecionáveis, justamente por ter essa coisa, né? Essa diferença de um set para outro. Eu achava a Pinguim um pouco preguiçosa, um pouco engessada nesse aspecto de medidas, né? Se você pega as Pinguins dos anos 70, 60, 70, eram pouquíssimas as opções de escolha de medidas, né? Você tinha 13, 16, 22, 13, 16, 20, 13, 13, 16, 22, era só isso, não tinha mais nada, né? A Saema chegou a fazer desde o início, eu tenho uma aqui, inclusive, na coleção, que é uma com bumbo de 18, né? A Saema fez bumbo 18, 20, 22, 24. A Pinguim foi fazer alguma coisa assim nos anos 80 para frente, né? 90. Então, eu acho que sim, seria a Saema se tivesse que escolher. Mas a mais equilibrada, a mais resolvida em questão de hardware, né? Até porque copiou da Ludwig, foi a Pinguim. Os aros da Pinguim não tem nem como, né, comparar. Os aros da Pinguim são excelentes. O hardware como um todo, né, na média, é melhor do que é melhor das três, né? Mas a minha preferida é a Saema. Agora, um ponto crucial. É jogo restaurar aquela bateria vintage, inestimável, o primeiro drum kit que você teve? Ou é melhor comprar uma moderninha mediana, hein? Legal essa pergunta, Túlio. Eu acho que depende muito de gosto. Depende muito de gosto e depende muito o quanto essa bateria representa realmente para a pessoa.
emocionalmente falando, né? Poxa, de repente é a primeira bateria do cara, né? O cara tem ótimas memórias com aquela bateria, foi a bateria que ensinou ele a tocar, né? Perfeito, perfeito. Acho que sempre vale a pena restaurar, né? Agora, se não for o caso, se for uma bateria jogada velha em casa que não tem valor sentimental, daí precisa realmente avaliar, né? Porque muitas vezes o gasto que você vai ter para fazer uma restauração, né? Não estou falando reforminha, um tapinha, como se fala na gíria, né? Uma restauração realmente, usando peças originais, né? Materiais de reposição como revestimento mais próximos do original possível, tal, padrões de cor, tudo certinho. Daí muitas das vezes o custo vai ser muito maior do que a bateria vai valer e nem sempre vai ser útil para a pessoa, né? Não vai justificar a pessoa gastar uma grana que não vai se recuperar depois e vai ser só uma bateria velha restaurada para essa pessoa, né? Agora, depende muito. Se a pessoa, por exemplo, for buscar um projeto de restauração, buscar uma bateria antiga, comprar uma bateria vintage para restaurar, daí é necessário ter uma ideia de quanto a bateria vale restaurada, sabe? Do quanto custa cada processo, né? Muitas vezes o melhor projeto de restauração, a melhor compra é a bateria mais cara, né? Às vezes vale a pena você comprar uma bateria. Hoje está muito em voga, né? Bateria pinguim gota dos anos 60 e tal. Às vezes vale a pena você gastar 4, 5 mil reais e pegar uma já toda original, com revestimento ainda em bom estado, que precisa só fazer uma revisão, do que você pegar uma bateria que custa R$ 1.000 e você vai gastar 6 mil nela para terminar, né? Então acho que tudo depende do valor sentimental que tem aquela peça, se é um exemplar realmente importante para a pessoa, ou se ela simplesmente quer uma bateria daquele modelo, então vale a pena realmente buscar um projeto legal. Tá? Então acho que tem essas questões todas aí, né? A se pesar. Bem, e para finalizar o nosso Top 10, fale um pouco para a gente sobre afinação, limpeza, montagem e cuidado com os drum kits. Opa, a The Last One. Vamos lá, eu acho que cuidados, né? Os principais cuidados. O primeiro deles é manter longe do calor, sol, umidade, né? Se você tem um lugar que é úmido, vou guardar no fundo do guarda-roupa, vou guardar no porão de casa. Mantenha um desumidificador sempre, né? Existem vários formatos, eu tenho aqui no estúdio 601, um bem grande, mas existem os menores que você pode ter, e secantes também, você pode comprar aquelas caixinhas de secantes, né? Cuidado com umidade, calor e também sol. Largar a bateria às vezes exposta numa janela com vidro transparente que pegue sol na bateria, né? Isso acaba detonando muito. Eu já peguei baterias aqui para restaurar, extremamente íntegras, totalmente original, mas com revestimento todinho craquelado por conta disso, né? Então é muito importante. Cupim e outras pragas também, né? Muito importante tomar esse cuidado, né? Veja se o lugar que você vai guardar essa bateria não tem foco de cupim, né? Às vezes casa antiga com taco, com batente, com rodapé, e acaba pegando na bateria, né? E os outros cuidados é manter lubrificação em dia, né? Respeitar o instrumento, entender que é um instrumento antigo que tem limitações, principalmente de hardware, né? É um hardware muitas vezes delicado, não é um hardware de uma Pearl Export, né, de ferragem dupla, que aguenta mesmo se apertar com força, você jogar de um lado para o outro, tal, né? Respeitar o instrumento como ele é, os cascos finos com anéis de reforço, revestimento já ressecado também. Então, é respeitar o instrumento como ele é, né? E como ele ficou, na verdade, com a idade, né? Que é um agravante, né? Não só por conta das limitações originais.
E questão de afinação começa também pela mesma coisa. Respeito, né, pelo instrumento como ele é. Entender que o instrumento nunca vai se transformar em outro, né? Uma Pinguim, uma Ludwig, nunca vai ter o som de uma Pearl, de uma Tama, de uma DW, né? Então, assim, respeitar a textura do tambor. Cada tambor tem uma textura, ou seja, uma faixa de afinação, né? Uma range de afinação, do grave ao agudo, que ele responde bem, né? Abaixo de uma tal afinação e acima de uma determinada afinação, ele não vai responder bem, né? Então não adianta você pegar um bumbo de 24 polegadas e achar que ele vai rolar bem para você tocar jazz num trio, porque não vai. E da mesma forma, um bumbo de 18, um bumbo de 20 da Pinguim, não vai ser legal para você tocar um Led Zeppelin, né? E também a questão das peles, né? A escolha da pele é muito importante, né? Você quer uma sonoridade mais estalada, com mais harmônicos, né? Que funcione melhor em afinações mais altas, escolha uma pele filme simples, porosa. Se você quer uma pele que te dê mais corpo no som, mais volume, filme duplo, né? Muitas vezes clear. Então isso acho que é realmente fundamental, né? Essas escolhas aí são fundamentais e esses cuidados para que você chegue no som que você gosta, que você espera de uma bateria vintage, né? É isso aí. Túlio, muito obrigado pelo convite, te agradeço imensamente, adorei participar desse bate-papo, espero que esse seja o primeiro de muitos, tá ok? Um grande abraço para vocês aí. Bem, meus amigos bateristas, obrigado por assistir. Nós estamos disponíveis aqui para qualquer pergunta neste canal ou no canal do Victor Marcellos, aqui no YouTube, e eu deixo aqui no prompt o nosso e-mail de contato. Vocês podem fazer perguntas pelo e-mail e nós gravaremos um próximo Top 10 com as suas perguntas. Muito obrigado por assistir novamente. Thanks for the watch e até o próximo Top 10 com Túlio Fusato.